Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim, comigo está tudo bem na medida do impossível. Mais uma aula de filosofia para alunos do primeiro ano. Alô, pessoal do primeiro ano, tamo junto. Vamos lá, o que a gente vai falar sobre hoje? A gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre os grandes sistemas do pensamento helenístico. Opa, eu já tive essa aula, já vi essa aula, já sei sobre o que você vai falar, Fábio, então vou fechar a aula. Não, fica aí, porque eu vou trazer para vocês informações adicionais sobre aquelas correntes de pensamento, esses sistemas de pensamento helenístico. Eu vou explicar um monte de coisa, vou dar exemplos, vou mostrar umas figurinhas para vocês aqui, e a gente vai fazer uma atividade para demarcar a sua presença, para saber, para mostrar que você está aí compenetrado, que é meu seguidor fiel aí nas nossas aulas de filosofia, tá junto aí comigo, porque tô aqui falando sozinho pro celular. Então, pelo menos eu tô pensando que você tá aí do outro lado. Então, tô imaginando isso aí. A gente vai falar sobre os grandes sistemas do pensamento helenístico, sim, é aquele assunto que vocês já viram, já fizeram atividades, só que, porém, eu preciso muito que vocês continuem aqui nessa aula, porque eu estou trazendo informações adicionais, eu estou trazendo coisas de outras fontes para incrementar, para deixar ainda mais rico nossa produção de conhecimento com relação a esse tema tão importante aqui. Então a gente tem a Grécia sob o domínio de Alexandre o Grande, vou falar um pouquinho rapidão sobre ele, e os grandes sistemas do pensamento helenístico, que é o ceticismo, o epicurismo, o estoicismo e o cinismo. Cinismo bacana pra caramba. A gente tem uma outra definição de cinismo, né, do que é ser cínico hoje em dia, mas enfim, tem nada a ver com isso. É uma corrente filosófica. Quem fez a parte do cinismo, espero tenha compreendido. E pessoal, procurem também prestar atenção na aula, porque assim você não fica só preso dentro do seu tema. A minha parte foi o estoicismo, né? Minha parte foi o ceticismo, minha parte foi o epicurismo. Então eu não preciso ficar preocupado com o outro, precisa sim, tá? Funciona como um todo. Então eu vou trazer o todo agora para complementar a sua parte aí na nossa atividade, beleza? Então bem tranquilo. Vamos lá, vou começar rapidinho. A gente está terminando, tô deixando vocês em paz. Olha só. A palavra helenística deriva de helenismo, termo que corresponde ao período que vai de Alexandre Magno, o macedônico, até a dominação romana. Então vai do fim do século IV a.C. até o fim do século I depois de Cristo. O Alexandre foi o grande responsável por estender a influência grega desde o Egito até a Índia. Muito interessante. Já deve ter ouvido falar do Alexandre o Grande, Alexandre Magno ou Alexandre III. Esse rapaz aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, dá um reflexo terrível por causa do monitor aqui, ó, mas esse cara aqui, ó, geralmente tem essa figura aqui também, que é super famosa dos livros didáticos, sacou? Essa aqui, ó, tá dando um reflexo terrível, mas essa aqui já deve ter visto, já deve ter visto ela em algum lugar, beleza? Então esse é o Alexandre o Grande, Alexandre III, Alexandre Magno. E simplesmente ele morreu aos 33 anos, por isso que eu falei, rapaz, eu sou mais velho do que o Alexandre o Grande. E ele formou um império dentro do mundo conhecido na época, que ia desde o sudeste da Europa até a Índia. Então ele é como se tivesse dominado toda boa parte do mundo conhecido da época. E só aos 33 anos, aos 20 anos já estava fazendo as coisas absurdas. Então imagina, mano, aos 33 anos o que eu tinha? Aos 33 anos eu tinha comprado um PlayStation. Tá aqui, ó, a minha grande conquista. O Alexandre Grande aos 30 ele já tinha dominado o mundo quase todo. Mas enfim, cada um com suas prioridades. A minha prioridade era o videogame. Vamos lá. A filosofia helenística corresponde a um desenvolvimento natural do movimento intelectual que a precedeu e torna a defrontar-se muitas vezes com temas pré-socráticos. Porém, sobretudo, ela é profundamente marcada pelo espírito socrático. A experiência com outros povos também lhe permitiu desempenhar certo papel no desenvolvimento da noção de cosmopolitismo, isto é, ideia do homem como cidadão do mundo. Esse finalzinho, o início é meio complicado esse parágrafo, mas o finalzinho que é interessante vocês entenderem. Era uma característica do Alexandre, essa busca pelo conhecimento. Tá? Olha só, o cara que simplesmente foi um dos maiorais da história mundial, ele era muito sedento por conhecimento. Então, interessante a gente pegar essa influência aí e continuar sedento por conhecimento. E ele tinha essa característica de absorver a cultura dos povos conquistados.
saca? Enquanto você tinha vários generais, vários conquistadores ao longo da história que acabavam com a cultura do povo conquistado, Napoleão falava isso. Então, para você destruir um povo, você tem que acabar com a cultura deles, você tem que acabar com a identidade deles. Então, o Alexandre não. O Alexandre ele absorvia a cultura daquele povo, ele deixava viva aquela cultura e absorvia aquela cultura, ele trazia para dentro do império dele. Tá? Isso é muito interessante. E ele fundou Alexandria com base nisso, né? E, por coincidência, nossa plataforma também, que ajuda a gente pra caramba aqui no Cinect Digital, chama-se Alexandria. Né? Enfim, continuando aqui, bacana pra caramba esse lance de absorver o conhecimento de outras culturas. Por isso que é interessante a gente viajar bastante, nem que seja fisicamente ou psicologicamente ou mentalmente. As escolas helenísticas, sobre o que a gente está falando, têm em comum a atividade filosófica, como amor e investigação da sabedoria, sendo esta um modo de vida. Interessantíssimo isso. Elas não se diferenciavam muito na escolha da forma de sabedoria. Presta atenção, todas elas, essas correntes de pensamento que vocês fizeram os trabalhos, todas elas definiam a sabedoria como um estado de perfeita tranquilidade da alma. Então, sabedoria, tranquilidade da alma. Olha que profundo isso. Nesse sentido, a filosofia é uma terapêutica dos cuidados, das angústias e da miséria humana. Miséria resultante das convenções e obrigações sociais. Então, a sabedoria seria como se fosse um calmante, como se fosse um antidepressivo. Aí, olha que interessante isso. Todas as escolas helenísticas trazem certa herança socrática, ao admitir que os homens estão submersos na miséria, na angústia e no mal, porque estão na ignorância. O mal não está nas coisas, mas no juízo de valor que os homens atribuem a elas. Disso decorre uma exigência, que os homens cuidem de mudar radicalmente seus juízos de valor e seu modo de pensar e ser, para evitar que eles mergulhem cada vez mais nessa ignorância. Isso só é possível mediante a paz interior e a tranquilidade da alma e paz interior, que é buscada dentro da sabedoria, na busca pelo conhecimento da sabedoria. Muito bacana isso, mano. Muito legal mesmo. Mas, se há semelhanças entre as escolas quanto ao modo de conceber a filosofia como terapia da alma, há também diferenças significativas. Então, a gente tem algumas semelhanças aí dentro dessas correntes de pensamento, dentro do ceticismo, do epicurismo, do estoicismo e do cinismo, e tem algumas diferenças. No caso, seriam essas aqui, ó. Há os dogmáticos, os que trabalham com dogmas, para os quais a terapia consiste em transformar os juízos de valor, e há os céticos e cínicos, para os quais se tratam de suspender todos os juízos. Então, enfim, daqui a pouco a gente vai explicar melhor isso aí. Dentre as dogmáticas que concordam que a escolha filosófica fundamental deve corresponder a uma tendência inata do homem, divide-se em epicurismo, que entende que é a investigação do prazer que motiva toda a atividade humana, e o platonismo. Olha só, estou acrescentando aqui com vocês. O aristotelismo e o estoicismo, para os quais, segundo a tradição socrática, o amor do bem é um instinto primordial do ser humano. Então tem uma certa distinção entre essas correntes de pensamento aí com relação a esses dogmas. Uns mantêm alguns dogmas e outros vêm aqui contrapor esses dogmas. Enfim, o estoicismo e o epicurismo distingue-se da filosofia platônica aristotélica por uma consciência da urgência da decisão moral, mas tem diferenças e semelhanças na forma de conceber um método de ensino. Platonismo, aristotelismo e estoicismo têm em comum a missão de formar os cidadãos para serem dirigentes políticos. Então vamos tirar daí só o estoicismo, essa ideia de formar cidadãos como dirigentes políticos. Então, estoicismo, relação política, não essa política só como você está pensando, não. Tá? A política de lidar em sociedade, compreender e saber viver em sociedade. Beleza? Isso é sociologia aí, ó. Essa formação visa atingir uma habilidade para o uso da palavra por meio de numerosos exercícios retóricos e dialéticos, extraindo os princípios da ciência política. Por essa razão, vários homens vão a Atenas, vindos da África, da Itália, etc., para aprender a governar. Mas antes precisam aprender a governar a si mesmo, para depois aprender a governar os outros. Muito bacana essa passagem, isso é muito estoicismo. Antes aprender a governar a si mesmo, para depois aprender a governar os outros.
muito estoicismo isso, muito bacana. Exercitam a sabedoria para assimilar intelectual e espiritualmente os princípios de pensamento e de vida contida nela. O diálogo vivo e a discussão entre mestre e discípulos são os meios indispensáveis. Até hoje isso é muito indispensável, essa questão desse diálogo de professor e aluno, entendeu? Essa discussão positiva, sacou? O ensino estoico segue tanto a dialética quanto a retórica, enquanto os discursos epicuristas seguiam uma forma resolutamente dedutiva, isto é, partir dos princípios para chegar a uma conclusão. Olha só, continuando. O esforço estoico para apresentar a sua filosofia no corpo sistemático exigia de seus discípulos que tivessem sempre presente no espírito, por um trabalho constante da memória, o essencial de seus dogmas. A noção de sistema para estoicos e epicuristas não tem a ver com a construção conceitual desprovido da intenção vital. Vamos explicar melhor isso aí. O sistema, dentro do estoicismo e do epicurismo, o sistema tem como finalidade reunir sob forma condensada os dogmas fundamentais que não dispensam uma argumentação rigorosa, formulada em sentenças curtas, que a gente chama de máximas, para ganhar força persuasiva e maior eficácia mnemotécnica, tem a ver com a memória. Essas escolas têm o sistema como um conjunto coerente de dogmas que estão intimamente ligados ao modo de vida praticado. Galera, principalmente o estoicismo, ele tem um sistema, uma prática para você compreender e também ensinar, que ele está sempre ligado a essa questão desses dogmas. Então, tanto o epicurismo como o estoicismo são escolas, são correntes de pensamento filosófico do helenismo, dessa época que a gente está estudando, desse momento helenístico, do Alexandre, e ele tem um conjunto, ele é todo sistemático, ele é todo, como é que eu posso falar, organizado, intimamente ligado com esses dogmas e como eles são praticados. O interessante do estoicismo é que ele tem como representante o Sêneca, que tem muito ensinamento que pode ser aplicado até hoje, o Epicteto e o Marco Aurélio. Olha só que interessante. Era uma corrente de pensamento que simplesmente ligava o Epicteto, que foi escravo, ele era o escravo, e o Marco Aurélio, que é do outro lado, completamente diferente do escravo, que era um general romano. Então, olha só, era uma corrente filosófica que fazia sentido tanto para o escravo, tanto para um general romano. Ela unia essas duas pessoas mentalmente, de acordo com as filosofias. Muito interessante isso aí. Agora, super interessante também esse parágrafo que eu vou comentar com vocês aqui. As escolas estoica e epicuristas, que são essas duas que a gente está trabalhando até agora, são consideradas dogmáticas, seguem dogmas, verdades, espécies de verdades absolutas, espécies de princípios, por seguir uma série de formas construídas num corpo coerente que são essencialmente ligadas à vida prática. As escolas platônicas e aristotélicas são reservadas a uma elite que vive no ócio e tem tempo para estudar, investigar e contemplar as escolas estoica e epicuristas adotaram o espírito popular e missionário de Sócrates, dirigindo-se a todos os homens, ricos ou pobres, homens ou mulheres, livres ou escravos. Qualquer um que adote o seu modo de vida será considerado filósofo, mesmo que não desenvolva por escrito ou oralmente um discurso filosófico. Muito interessante essa parte. Seria ótimo ter colocar isso na prova, para fixar bastante isso. Ou não, vamos esquecer esse lance de prova, vamos fixar nisso aqui agora. A escola platônica, o desenvolvimento ali das ideias da filosofia de Platão, o desenvolvimento das ideias de Aristóteles, passando por gerações, era mais uma coisa elitista, mais uma filosofia elitista. Era destinada a quem vivia do ócio. O rico, vivia ocioso, porque ele tinha escravos e ele tinha as pessoas para fazer as coisas para ele. Então ele tinha tempo para praticar essas filosofias, como o platonismo, que ficou bem difundida dentro dessa elite, seria o platonismo e o aristotelismo, beleza? O epicurismo e o estoicismo, ele vem divergindo disso aí. Ele tem um espírito, aquele espírito popular de Sócrates, de popularizar o conhecimento, levar ele tanto para um escravo como também para um general romano, que eu já dei o toque para vocês aí, beleza? Super interessante isso aí, eu acho muito interessante isso, essa questão da popularização do saber, tá? Levar o saber para todas as camadas, para todas as classes,
Muito interessante isso. E para finalizar, o ceticismo e o cinismo são também uma filosofia popular e missionária, de certo modo exagerado em suas tendências. Vou explicar para vocês direitinho isso aí. O primeiro suspende o juízo sobre a realidade, no caso o ceticismo, né? Ele suspende o juízo sobre a realidade, duvidando de que seja possível algum conhecimento seguro e estável ou verdadeiro absolutamente. Então, para você ver que interessante, ele nega todo aquele dogma do epicurismo e do estoicismo, né? No caso, o ceticismo nega todos aqueles dogmas que são praticados no estoicismo e no epicurismo, beleza? Então eles duvidam, né? O ceticismo duvida de qualquer conhecimento seguro, estável, verdadeiro absolutamente. O segundo, no caso o cinismo, vamos tratar do cinismo agora, ele refere-se à total indiferença ao mundo e a si mesmo, promovendo um estado de tranquilidade interior e a palavra complicada aqui, imperturbabilidade. É aquela pessoa que não se nada tira ela do sério. É isso. Era o cínico da época. No caso, o cínico é aquele que era uma indiferença total com relação ao mundo. Tá? Vamos abranger. Quem viu a parte, quem fez o trabalho sobre o cinismo, sabe do que eu estou falando. Beleza? Muito interessante essa parte aí do cinismo. Olha só, ambas, né, tanto o ceticismo como o cinismo, dirigem-se a todas as classes da sociedade. Vocês vão ver no cinismo aí, instruindo com a própria vida, denunciando as convenções sociais e propondo um retorno à simplicidade da vida conforme a natureza pessoal. É só isso que eu trouxe para vocês aí de informação adicional, mas tem uma agora que é muito bacana, gostaria que você me acompanhasse. Dentro do cinismo, dessa escola aí de pensamento filosófico aí do período helenístico, a gente tem o cinismo e a gente tem o Diógenes. Ele não foi o criador da escola cínica. O cinismo hoje ele tem um significado diferente, né? Um significado bem negativo, mas dentro da filosofia ela seria essa total indiferença em relação ao mundo e ao si mesmo. E assim você consegue um estado de tranquilidade interior, nada te abala, porque você é totalmente indiferente a regras sociais, comportamentos sociais, ao que falam de você, ao que não falam, entendeu? Então chegou um ponto que você é total indiferente em relação a isso. Isso é muito interessante, as pessoas chegando nesse nível. Então a gente tem um representante que eu queria comentar com vocês, que é o Diógenes. O Diógenes de Sinope, ou Sinope, acredito eu, mas ele chama Diógenes. E ele desprezava as convenções sociais. Ele era totalmente averso à sociedade. Isto é, o comportamento que a sociedade tinha naquele momento, o luxo, a riqueza, todo aquele elitismo que eu expliquei para vocês de Atenas e tal, o luxo, riqueza, demasiado conforto que eles necessitavam para viver, o Diógenes desprezava tudo isso aí. Tá? Ele andava com o mínimo, ele vivia do mínimo. Com o mínimo para o mínimo, aliás, para o máximo, né, que é o pensamento. Ele desprezava tais coisas e afirmava que o homem precisava apenas daquilo que ele era básico para sobreviver e ser feliz. Histórias sobre esse Diógenes você acredita? Olha só, vou dar um toque para vocês. Ele morava numa espécie de barril, tá? Você conhece alguém que mora dentro de um barril, uma espécie de barril? Na época do Diógenes não existia o barril de madeira, então ele morava como se fosse um vaso muito grande, de cerâmica e tal. E ele andava muito junto com cachorros. Ele não andava com seres humanos, a companhia dele eram cachorros. Porque, segundo ele, o cão é o representante máximo do cinismo. O cão ele vive com o que ele precisa e é indiferente a tudo. Entendeu? Então, o Diógenes era isso. Ele era totalmente indiferente a tudo, no momento de total elitismo, conforto demasiado, luxo, riqueza, ele era totalmente fora da curva ali, ó, tá? E ele tem várias passagens dele que, se são reais ou não, eu não sei, mas que trazem um ensinamento pra gente. Por exemplo, o Diógenes estava descansando e o Alexandre encontrou com ele. O Alexandre queria muito conhecer o Diógenes. Ele ficou muito impressionado com as histórias que contavam sobre Diógenes. E o Alexandre chegou para ele e falou assim: você que é o Diógenes? Ele falou assim: sou eu mesmo. E olha, eu sou Alexandre o Grande, Magno, terceiro, eu que mando em tudo aqui. Faz um pedido para mim que eu vou dar um jeito de arrumar para você.
para pedir qualquer coisa. Eu sou Alexandre, que eu resolvo para você. O Diógenes olhou para ele e falou assim, olha, a única coisa que eu quero que você faça é que você chegue um pouquinho para lá, que você está atrapalhando meu bronze aqui, você está atrapalhando meu sol. Enfim, se isso aconteceu ou não, isso é super famoso dentro da filosofia cínica. O outro também já deve ter visto, tem uma figura aqui do Diógenes que é mais famosinha, que eu trouxe aqui para vocês, que é esse dele aqui no vaso, aqui com os cachorros e tal, sacou? Essa aqui eu tô colocando de lado porque a luz aqui não tá ajudando, mas enfim, essa aí, tá? Mas ele andava com um basicão, ele andava só com um manto para proteger ali, e também para não ser detido, né, por atentado ao pudor, e ele andava também com a lâmpada, é o básico, e ele tinha uma cuia também para tomar água. Aí alguém chegou para ele e falou assim, ó, você aí tá com luxo aí, você usa uma cuia, tem um cara ali que usa só as mãos. Ele pegou a cuia, jogou a cuia fora e utilizava só as mãos para tomar água também. Ele utilizava só o básico. E ele tem vários ensinamentos, coisas que a gente pode pegar e utilizar até hoje em dia, porque a gente está mergulhado nesse lanche do luxo, da riqueza. Talvez a gente pode aprender bastante com o Diógenes aí, beleza? E uma coisa também que é interessante sobre essa lamparina, essa espécie de lanterna que ele usava, ficava para baixo e para cima com ela aí, ele dizia que estava procurando o homem, né? Enfim, a definição esse é um pouquinho mais complicado, mas ele vivia procurando do homem. Tanto que ele teve uma treta com Platão uma vez com relação a isso aí. Ele era muito irônico, muito irônico. Ele era complicado. O Diógenes era complicado, mas é um personagem da filosofia muito interessante. Beleza, pessoal? Sobre a nossa atividade para garantir aí a presença, o que a gente vai fazer? Vocês vão colocar frases sobre o estoicismo. O estoicismo ele é quase uma filosofia de vida para algumas pessoas. Talvez alguma frase. Você vai fazer o seguinte, você vai procurar em alguma fonte, em algum lugar. Se você não tiver condição de internet, alguma coisa assim, algum livro, alguma fonte, qualquer que seja, pede pro seu amigo, porque é super simples. Você vai procurar frases sobre o estoicismo. Tá? O basicão, frases estoicismo. Vai aparecer um monte de frases sobre o estoicismo. Sabe o que você vai fazer? Já que a gente está em busca do conhecimento, em busca de governar a si mesmo, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma frase, a frase que você se identificar com ela dentro do estoicismo, ou a frase que você achar mais interessante, mais legal, ou pelo menos tem a ver com você um pouquinho, você vai colocar ali no campo ali da plataforma, porque essa aula vai ser um post atividade. Então super simples, só para valer a presença, você vai procurar alguma frase, uma só, que você acha que mais parece com você, que você achou bacana, entendeu? Não coloca qualquer uma, não, porque de qualquer um não tá cheio. Então pega uma frase sobre o estoicismo que você achou interessante, você achou que bate ali com a sua vivência e coloca lá para mim, que eu vou ver que você curtiu a aula, que você teve esse tempo aí pra gente compartilhar um pouquinho sobre essas escolas esses sistemas do pensamento helenístico, beleza? Durante a dominação aí do Alexandre o Grande e a chegada depois dos romanos. Pessoal, é isso, muito obrigado. Vou parando por aqui para o vídeo não ficar muito extenso, porque a gente tem também aula de sociologia para vocês assistirem. Gente, é isso. Obrigado e até a próxima. E vamos aguardar o próximo material, porque nossa filosofia aqui já encerrou. Beleza? Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês. Vambora e até mais. Não esquece da atividade sobre a frase do estoicismo. Fui!